Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outro ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitado depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Jesus, Ele quer saber o que as pessoas estavam pensando a seu respeito. Cada um tinha uma opinião a respeito dele. É Jeremias, João Batista. Mas é interessante a pergunta que Jesus faz para os discípulos: e para vós, quem eu sou? E Pedro, como sempre, ele se levanta e diz: tu és o Messias. Pedro reconhece. Pedro verdadeiramente acerta. E Pedro se torna um homem tão importante. Mas esse mesmo Pedro depois é repreendido quando Jesus fala do sofrimento, daquilo que ele iria passar. Ali Pedro teve uma visão humana do projeto de Deus. Pedro, ao mesmo tempo que fala pela boca de Deus, depois ele fala pela boca do inimigo. Porque o inimigo que quer que o plano de Deus não se realize, jamais vai permitir isso. Então, se Pedro fizer, estaria impedindo o plano de Deus. E Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho de Jesus é difícil, mas é o caminho que leva a vida à salvação. E essa pergunta de Jesus hoje é para você também. Jesus pergunta para você, pergunta para mim: e para vós, quem eu sou? Qual a importância que Jesus tem na sua vida? Qual a importância, qual o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Senhor, nós pedimos que a Tua graça nos acompanhe a cada momento. Que nós tenhamos a coragem de reconhecer o Teu senhorio, fazer opção por Ti, e por Ti, Senhor, ser capaz de renunciar a si mesmo, tomar a Sua cruz e Te seguir e ser um bom servo. Que a Tua graça nunca falte na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.